Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia Entrevista de hoje fala com Rafael Petracioli. Rafael é advogado especialista em direito eleitoral, professor de direito eleitoral em diversas escolas, apesar da pouca idade. Eu disse assim, apesar da pouca idade, eu tenho uma caminhada longa. Ele disse assim, olha, isso é muito mais por conta dos milagres que o camarim aqui da TV Assembleia faz com relação à questão da maquiagem. Mas nós vamos conversar uma pauta e falar com o Dr. Rafael Petracioli sobre uma pauta extremamente atual. Vamos falar de reforma política, vamos falar de corrupção e ética na política e vamos falar da possibilidade de impeachment. Reformamos atendeu às expectativas da população brasileira ou a reforma está distante de atender os anseios? Muito distante de atender os anseios, na verdade até o momento não foi aprovado absolutamente nada. O que a gente tem hoje é uma confusão na mídia, né? As notícias saem muito atropeladas, então todo dia você vê no jornal, hoje foi aprovado que o mandato vai mudar para 5 anos, hoje foi aprovado o fim da reeleição. Aí no mesmo jornal, na semana seguinte, você vê, não, o mandato não vai ser de 5 anos, vai ser de 4. Então, o que acontece é um trâmite legislativo que não é do conhecimento popular, não é do conhecimento de quem não vive isso no dia a dia, e a confusão é tamanha. Então, certamente, muitas pessoas que estão assistindo a gente hoje acham que muita coisa já foi aprovada ou muita coisa já foi negada, o que na verdade está tudo numa situação de suspensão. A gente não tem nenhuma situação, absolutamente nenhuma situação, em definitivo, no que toca à reforma política. E ainda as questões provisórias foram muito tímidas. Isso sem contar com as divergências entre a Câmara e o Senado. Houve uma pedalada regimental, para a gente poder usar um termo que está na moda, né? Pedalada está na moda. Houve uma pedalada regimental na aprovação na Câmara do financiamento por empresas de campanha. Isso já está no Supremo para ser discutido. Então, a gente está muito longe de ter uma reforma política agora. Eu duvido muito que esse ano, a gente já está no recesso legislativo, né? Então, no segundo semestre, eu acho muito difícil que os pontos mais problemáticos voltem a ser discutidos, o que vai impedir que isso gere algum tipo de efeito já na próxima eleição. Porque a gente tem um princípio da anterioridade no direito eleitoral, no direito constitucional, no artigo 16 da Constituição, que a gente não pode utilizar alterações na legislação eleitoral que sejam inseridas no ordenamento jurídico a menos de um ano da eleição. Então, se a gente até outubro não conseguir aprovar os pontos da reforma política, eles não vão poder ser aplicados na eleição do ano que vem. Perfeito. Agora, doutor Rafael, diz uma coisa para mim. O que é efetiva, com relação à questão do financiamento de campanha, me parece que está definido, ou estamos próximos de uma definição, da proibição do financiamento empresarial. Na verdade, o que ocorreu foi como a gente falou já agora há um minutinho aqui, a questão da pedalada regimental. O que houve é que a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, posso fazer só um parêntese para poder deixar claro isso aqui? Porque a gente tem, dentro dessa confusão de informações do que é a reforma política, você tem modificações que vão ser feitas na Constituição e você tem modificações que vão ser feitas na legislação ordinária. Perfeito. E as duas têm ritos diferentes e quórums de aprovação, inclusive, também diferentes. Um projeto de lei que começa na Câmara, por exemplo, ele é aprovado por maioria simples, depois ele vai para o Senado, ele pode ser alterado, volta para a Câmara aceita ou não as alterações que o Senado fez, aquilo vai para o presidente da República pode vetar ou não, se vetar, volta de novo para o Congresso para uma deliberação sobre o veto. Na proposta de emenda à Constituição, você tem uma série de diferenças. A primeira, a ausência total do Poder Executivo do procedimento. Você não tem no final a possibilidade de um presidente da República vetar uma proposta de emenda à Constituição. A decisão do Congresso ela é definitiva. O quórum é mais alto em compensação. Em compensação, a gente precisa de 3/5 para aprovação. Tá? Há um tempo atrás, eu publiquei um artigo sobre reforma política quando as discussões não tinham começado formalmente ainda dentro do Congresso. E a gente queria falar justamente sobre os pontos que são mais relevantes, porque você tem uma série de pontos que a sociedade espera que sejam modificados e uma outra série de pontos que a sociedade não conhece, que são pormenores do processo político eleitoral, mas que também precisam ser modificados para que a engrenagem funcione melhor. Então, o que aconteceu no financiamento público de campanha é que ele estava dentro de uma proposta de emenda à Constituição. Então, ele é votado em 2 turnos na Câmara, para depois ser votado em 2 turnos no Senado.
e, sendo aprovado, ele é promulgado pelas duas mesas em conjunto, não vai nem para apreciação do presidente da República. Quando foi se votar a questão do financiamento privado de campanha, era a inserção na Constituição, porque não há na Constituição nenhum dispositivo que mencione expressamente a doação de empresas para a campanha política. Então, aceitava-se pela ausência de dispositivo proibitivo. Isso foi levado ao Supremo Federal, que ainda não definiu, não finalizou o julgamento, mas já havia já há uma maioria, na verdade, com a indicação de que a pessoa jurídica, a empresa, ela não é uma pessoa que participa do processo eleitoral. Ela não vota, por exemplo. Então, da mesma maneira, não seria coerente que ela doasse valores para uma campanha, por exemplo. E o Supremo, nessa linha, partiu para a inconstitucionalidade do financiamento privado por empresa de campanha. A gente não está falando de pessoa física, Perfeito. A pessoa comum que faz doação. Perfeito. A Câmara, para poder driblar o que o Supremo já tinha decidido, botou em votação, dentro da proposta de emenda constitucional, a possibilidade das empresas doarem a candidatos e a partidos políticos. Foi rejeitado. Ou seja, a gente não ia ter dinheiro de pessoas jurídicas, de empresas, dentro das campanhas políticas, porque não poderia ser doado dinheiro nem ao partido, nem ao candidato. Ocorre que, no dia seguinte, o presidente da Câmara propôs uma emenda de alteração ao texto, tirando só o candidato. Então, vamos votar aqui se é possível fazer a doação que a empresa doe apenas para o partido. Só que, note, o assunto é o mesmo. Nossa Constituição, ela proíbe que você possa votar a mesma proposta ou o mesmo assunto de uma proposta de emenda constitucional no mesmo período, na mesma sessão legislativa. Então, houve uma manobra. Olha, vamos tirar aqui uma palavra, vamos votar de novo. E votaram. E foi aprovado. Dessa vez, por incrível que pareça, a mesma Câmara dos Deputados que no ano anterior tinha votado contra, dessa vez votou a favor. Então, entrou na Constituição, entraria, né, pela decisão da Câmara, porque, como eu disse, não tem nada definido ainda, o financiamento de empresas para partidos políticos. Só que aquela situação de maquiagem legislativa, digamos assim, porque a empresa vai doar para o partido e o partido vai doar para o candidato. Então a empresa não vai doar diretamente ao candidato, vai doar via partido. Então ficou aquele mal-estar, principalmente no meio da classe política, a indignação com a manipulação do regimento da Câmara por ter feito essa pequena alteração para votar de novo, e uma inconstitucionalidade flagrante. O Supremo, inclusive, já foi instado a se manifestar sobre isso. E hoje a votação já há uma maioria para declarar que essa votação foi irregular, porque ela não obedeceu o parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição, e isso voltaria atrás também. O mais curioso de tudo, Humberto, é que a proposta de emenda à Constituição, como eu disse, ela vai ser votada em 2 turnos na Câmara. Ela já foi votada, na verdade, em 2 turnos na Câmara, em quase sua totalidade, o que a gente chama tecnicamente de texto base. Você vota no primeiro turno, aprovou os pontos, aquilo gera um texto base que vai ser votado para o segundo turno. A esse texto base, os parlamentares fazem emendas aglutinativas, emendas modificativas, um sem fim de emendas. As emendas são votadas, que a gente chama de destaque, elas são votadas em separado. Então você aprova o texto base ou não e depois você vota os destaques. Perfeito. O texto base já foi aprovado em segundo turno pela Câmara. Então o texto base já está pronto. Os destaques é que estão sendo votados ponto a ponto, e a polêmica é tão grande que o próprio presidente da Câmara recuou e deixou para que isso seja retomado em agosto. E daí a nossa descrença de que isso ocorra ainda a tempo das próximas eleições, porque isso teria que estar definitivamente promulgado até outubro. Não há tempo hábil de que isso seja votado o destaque na Câmara, vá para o Senado votar em 2 turnos e haver promulgação entre agosto e outubro. Isso, a não ser que o Congresso trabalhe na velocidade que nunca trabalhou em sua vida. Perfeito. E quando isso chegar ao Senado, o Senado pode propor emenda. Ele vai aprovar. Olha, chegou o projeto de emenda, o proposto de emenda à Constituição da Câmara. Vamos votar aqui. O Senado pode rejeitar alguns pontos, pode concordar com outros, pode aprovar totalmente. Se aprovar totalmente, você já parte direto para a promulgação. Mas é bastante raro, a não ser quando há uma composição política antes da votação. E o próprio Senado já sinalizou que vai
discordar da Câmara em diversos pontos dessa PEC. O que acontece quando o Senado modifica a PEC? Ela volta para estaca zero na Câmara dos Deputados. Então, note que a gente vai ficar num ciclo que a Câmara aprova, manda para o Senado. O Senado derruba, volta para a Câmara para começar do zero. A Câmara tem autoridade para derrubar as modificações feitas pelo Senado? Em situação, no trâmite de proposta de emenda à Constituição, não. Não. Só na lei. Tem que absorver. Se a lei de iniciativa da Câmara, ela é a casa que propõe, onde se inicia o processo legislativo, aquele projeto vai para o Senado, ele pode modificar? Pode. Mas ele volta para a Câmara e a Câmara pode aprovar ou não as modificações. As modificações. Pode discordar, inclusive. Não, a Câmara concordo. não aprovando as modificações, prevalece o texto base. Isso. E é mandado para a sanção presidencial no caso de lei. No caso do Senado, a mesma coisa. A gente tem E o que é ainda mais confuso é que você tem, além da proposta de emenda à Constituição, que começou na Câmara e estaria a caminho de ir para o Senado quando os destaques forem votados depois do recesso, cada uma das duas casas tem as suas propostas de leis comuns. A Câmara tem uma proposta, que é apelidada de mini-reforma eleitoral, e o Senado tem outra proposta. E eles estão votando, independente um do outro, e, obviamente, trocando, depois mandando para o outro fazer as modificações ou não, porque a gente está falando de lei comum. Então, a mini-reforma da Câmara já andou a passos largos, já foram votados inúmeros itens. A do Senado está uma coisa mais tímida. O Senado aprovou 3 ou 4 situações apenas que já foram enviadas para a Câmara. O que há hoje é o Senado com uma postura de mudar muita coisa do que está na proposta de emenda à Constituição, que é a parte mais importante da reforma, porque não concorda com muitos pontos. Por exemplo, o fim da reeleição. Foi uma unanimidade na Câmara, praticamente, o fim da reeleição. Essa unanimidade não existe no Senado. Não existe. Há um dissenso muito grande no Senado sobre se é conveniente o fim da reeleição agora. Até porque aí a gente não pode deixar de opinar, não só os políticos brasileiros, mas nós, enquanto cidadãos, somos muito imediatistas. Né? Existia essa ânsia, precisa ter reeleição, um mandato de 4 anos é muito pouco, vamos fazer a reeleição. Pronto, aí aprova a reeleição, que foi aquela polêmica na época. Agora, com 21 anos, não, vamos voltar atrás. Então, não se espera que nada amadureça no país em termos de política. A coisa tem que dar um resultado imediato. E não é assim que funciona. Realmente, as pessoas estão convencidas de que você retirar formalmente o financiamento por empresas da campanha política vai fazer com que as empresas não doem dinheiro? Não, a empresa vai continuar doando, mas vai ser por debaixo do pano, vai ser caixa 2, vai ser tudo isso que a gente anda vendo nessas milhares de operações da Polícia Federal por aí. Então, o objetivo não vai ser alcançado. O que acontece, e aí eu peço aqui a máxima vênia para dar essa opinião, mas o Congresso, em matéria de reforma política, aí seja o Senado, seja a Câmara, principalmente um pouco mais a Câmara, atua de uma maneira muito demagógica. Atua num jogo para a plateia. Olha, a plateia quer acabar com a reeleição? Vamos acabar com a reeleição. A plateia quer que o voto continue eletrônico, mas que seja impresso um votinho? Vamos aprovar isso daí. A plateia quer que distrital misto. Os sistemas eleitorais, na verdade, o povo sequer sabe o que são os sistemas eleitorais. Isso não é explicado para o povo, porque se fosse, não haveria tanta celeuma, porque os sistemas hoje são ótimos. O que há é uma falta de compreensão de como eles funcionam. Por exemplo, como é que o senhor fica do ponto de vista, o senhor é um técnico, o senhor é um doutor na área eleitoral. Qual é a sua opinião, doutor Petracioli, com relação à questão da eleição para o parlamento? Essa coisa da proporcionalidade que o povo não entende. Não Como entende... é que você tem 100 mil votos, não se elege, o outro tem 10 e está lá? Perfeito. O povo não entende e também os sistemas postos não fazem questão nenhuma de explicar. Ao que parece, a classe política acha muito mais interessante modificar o sistema do que explicar para o povo como é o sistema, para que o povo exprima sua opinião. E uma outra situação, a opinião do povo, a participação direta do povo nesse processo seria importantíssima. Claro. Nós temos condições disso. A Constituição expressamente prevê a possibilidade de plebiscito, de referendo e de lei de iniciativa popular. Então, qual seria, eu me pergunto, o entrave de você consultar a população por plebiscito sobre os itens da reforma política?
Você faz um plebiscito, a população quer financiamento 100% público ou não, a população vai lá e decide. Você faz um outro plebiscito, a população quer a mudança do sistema proporcional ou não, a população decide. Você faz um outro plebiscito sobre todos esses pontos, mas é o que acontece. Não seria um pouco jogar para a plateia, segundo o senhor mesmo colocou aí? Não, seria você deixar a plateia decidir. Não você decidir de acordo com o que parece bonito aos olhos da plateia. Porque quando você tem um plebiscito, você necessariamente tem que explanar a situação para a sociedade. A sociedade tem que... Um mandato, um debate prévio. Exatamente. A população é informada sobre aquilo ali. Então, a partir do momento que você vai fazer um plebiscito sobre o sistema eleitoral, você obrigatoriamente vai explicar à população o que é sistema majoritário e o que é sistema proporcional. E você vai deixar ela decidir o que ela acha melhor para ela. Mas há um preconceito absurdo no Brasil com a possibilidade do povo exercer diretamente o poder. Plebiscito e referendo são situações raríssimas no país. A gente teve plebiscito, nós tivemos um. E não foi porque o Congresso convocou, foi porque estava na Constituição que em 93 nós faríamos uma discussão se mudaria para parlamentarismo, para monarquia, aquele plebiscito que aconteceu sobre o sistema de governo. Ou seja, a própria Constituição já disse, olha, nós estamos em 1988 aprovando a Constituição. Vamos, em 1993, discutir qual vai ser o regime. Se continuamos com o presidencialismo, se vamos para o parlamentarismo, e se o parlamentarismo vai ser monárquico ou presidencialista. Não houve nenhum plebiscito na história republicana da Constituição de 88 convocado pelo Congresso para decidir sobre absolutamente nada. E tivemos referendo sobre desarmamento, por exemplo. O referendo e o plebiscito eles se diferenciam só pelo momento em que eles são realizados. O plebiscito é uma consulta prévia, o referendo é uma consulta póstuma. O plebiscito, o referendo, a lei já havia sido aprovada e você pergunta à população se ela concorda ou não. A diferença é basicamente essa. Parece uma utopia você defender a realização de um plebiscito para cada ponto de uma reforma política como essa, por exemplo, que teria, grosso modo, temas de relevância constitucional, inclusive, 11 a 12 temas que você poderia plebiscitar, digamos assim. Não tem tempo. Não dá tempo de fazer tanto plebiscito um atrás do outro. Não. Olha, a Justiça Eleitoral do Brasil, em termos de celeridade, ela não encontra par no mundo. Não tem. O nosso sistema, a velocidade com que a Justiça Eleitoral consegue colocar uma eleição para existir, uma votação qualquer para existir, é muito grande. Então essa desculpa não dá para fazer. Eu vou te dar um exemplo nos Estados Unidos. Na última eleição presidencial, no mesmo dia da eleição no mesmo dia em que se ia votar para presidente, o cidadão tinha 146 propostas de plebiscito para votar no mesmo dia. Mas isso não fica por conta, na verdade, diria, da capacidade cultural, intelectual de um povo e de outro, doutor? Mas é que acontece... O nosso povo, em termos culturais, em relação ao povo americano, está quilômetros de distância. Não necessariamente. A sua opinião encontra um eco muito grande dentro do Poder Judiciário e também no âmbito das discussões do Poder Legislativo, no sentido de que o povo tem que ser tutelado. Não, o povo tem que ser sempre... Porque o povo não sabe, o povo é ignorante, o povo não tem cultura. Então, tutela-se o povo, essa figura, digamos, que se coloca até como algo abstrato, o povo, como se o povo não tivesse condição de andar com as próprias pernas, né? E isso é uma tradição nossa, do nosso sistema brasileiro. Você vê isso em inúmeras situações. Voto obrigatório. Por que o voto é obrigatório? Porque dizem que se o voto fosse facultativo, o povo não iria às urnas votar, porque o povo realmente tem uma cultura mais baixa, até é um povo mais ignorante, só vota porque é obrigatório. Para mim isso não faz muito sentido. Vou te dar vamos partir para a prática, no próprio exemplo do voto obrigatório. Você sabe qual é a sanção hoje de você não votar? É você pagar uma multa de pouco mais de alguns centavos. Centavos? Pelo menos na minha, já subiu um pouquinho, já deve ter passado, já deve estar em reais, né? Na minha época que eu faltei a eleição, eu pagava centavos. E uns quebradinhos, né? Então, realmente você acha que o cidadão vota porque ele tem medo de pagar R$3? Porque essa é a punição. Não, mas
Professor, eu ouvi falar que quem não vota perde o título de eleitor, é cancelado. Se você não votar, não justificar, não pagar a multa durante uma quantidade de eleições, lá que depois você vai ter o seu título cancelado. Então já existem, inclusive, movimentos sociais no Brasil hoje que pregam o não voto. Olha, não vote, paga a multa. Ou seja, essa ideia de que o voto é obrigatório, ela é um pouco distorcida. O voto não é tão obrigatório quanto você acha que é. Agora, será que essa informação está de posse do povo? O povo sabe que se ele não votar, a única coisa que ele tem de prejuízo é pagar uma multa de um valor tão irrisório? Então, essa tutela exacerbada da população é que eu acho desnecessária. Não dá para dizer que o povo não tem condições de decidir sobre o próprio futuro. Então, vamos esperar que isso se amadureça até quando? E aí vamos colocar quem está do lado para decidir. O Poder Legislativo. Hoje nós vivemos uma crise institucional, uma crise de confiança do cidadão na classe política sem precedentes. É a essa classe que não goza da confiança da população que você vai delegar todas as decisões. Por que não o povo chamar para si algumas decisões? Por que não fazer esses plebiscitos? Porque os membros do Congresso Nacional e da classe política em geral pensam que o povo não sabe o que quer. Essa é a grande situação. Quando, na verdade, o povo sabe o que quer, mas ele só pode decidir de acordo com o conhecimento que ele tem. Como é que você sonega conhecimento a uma pessoa e quer que ela tome uma decisão? O sistema proporcional é muito ruim, porque um candidato pode ser eleito com mais votos do que o outro e isso é injusto. Democracia tem que ganhar quem tem mais voto. Esse conceito já está errado. Democracia não é um regime, não deve ser um regime de respeito à vontade da maioria. Esse é um pedaço do conceito de democracia. Um outro pedaço que é tão fundamental quanto esse primeiro é defendendo e respeitando os direitos das minorias. Porque a partir do momento que você tem um regime que só respeita a vontade da maioria e você oprime os direitos da minoria, a gente não está falando de democracia, é o exato conceito de ditadura. Você tem uma maioria atropelando o resto só porque é uma maioria. Nós temos muitas minorias, algumas delas até socialmente organizadas. E elas precisam ter representação política, porque senão não fazem valer seu direito, você concorda? Perfeito, claro. Se a Daí gente... a proporcionalidade. Perfeito. Perfeito. O sistema proporcional é para atender essa gama. Olha, nós temos uma população que tem um espectro de diferenciação, seja política, econômica, cultural, de gênero, de raça, não importa. Nós temos um espectro que é amplo, muito diferente. A ideia do sistema proporcional é refletir esse espectro na Câmara dos Deputados, porque para o Senado o sistema é majoritário. Para a Câmara dos Deputados, de modo que a minoria consiga ter um representante ali. Porque se nós só tivéssemos sistema majoritário para tudo, ou seja, só ganha quem tem mais voto, uma minoria nunca ia conseguir ter um parlamentar. Nunca. Nunca. Porque ele não conseguiria disputar com os grandes grupos majoritários que elegeriam sempre os seus candidatos. E se você tivesse uma Câmara dos Deputados formada só por maiorias, você não teria nunca aprovações de leis em relação às minorias. Doutor Petracioli, eu estou convencido, e acho que uma parcela substancial da população brasileira, de que nós, com esse Congresso que aí está, não vamos atingir nada em uma reforma política que atenda o mínimo das expectativas da população brasileira. Fazer o quê? Qual é a proposta para que a gente possa constituir um Congresso que atenda, pelo menos em parte, às expectativas da população brasileira? Isso foi muito discutido quando a reforma política voltou à pauta do dia. É interessante falar que reforma política não é um tema novo. Isso não é discutido de agora. Claro. Há muito tempo existem muitas instituições que lutam para que haja uma reforma política. Só que ela só começou a ser discutida pela classe política, pelos políticos com mandato, quando a gente teve aquelas manifestações de rua. Então ali o pessoal pensa, bom, temos que fazer alguma coisa porque a população está se manifestando nesse sentido. E aí a discussão adentrou de forma séria no Congresso Nacional. A gente tem propostas que já tramitam há quase 10 anos de reforma política, que estavam sempre relegadas a segundo plano. Não existia uma celeridade de tramitação, não existia nenhum interesse que aquilo acontecesse
de uma maneira mais rápida. Então, houve manifestação popular, o atendimento da classe política nesse sentido. Uma das primeiras discussões foi: vamos criar uma Assembleia Constituinte só para votar a reforma política. A gente tem um entrave formal absoluto para isso. Uma Assembleia Constituinte, ela é instaurada e a única coisa que pode sair dela, o único produto que sai de uma Assembleia Nacional Constituinte é uma Constituição. Então, a partir do momento que você instaura uma Assembleia Nacional Constituinte, é para você fazer uma nova Constituição. Não é para fazer uma reforma à Constituição. Então, quem defendia a ideia de uma Assembleia exclusiva para votar a reforma política, o fazia na esperança de que ali estivessem políticos diferentes do que estão com mandato. A gente não precisa ir muito longe. Esse Congresso foi eleito há quantos anos? 2 anos. Não, antes da reforma, antes das manifestações, há 2 anos e meio. Perfeito, perfeito. Quer dizer, então, que a população ia votar em pessoas diferentes para fazer essa Assembleia e não nos mesmos que estão lá. É uma utopia. Então, tanto há um erro de avaliação material nisso daí, seria bom ter uma Assembleia Nacional Constituinte, não seria bom porque seriam mais do mesmo. As pessoas que estariam lá seriam as mesmas que estão no Congresso, então não consigo enxergar a vantagem nisso. E a segunda, que é uma objeção formal da própria Constituição. Você não pode ter uma Assembleia Nacional Constituinte, isso é uma questão de conceito. Não é? Você não pode querer fazer um suco de laranja, espremer uma laranja e ali sai suco de morango. Se você espremer uma laranja, vai sair suco de laranja. Se você fizer uma Assembleia Nacional Constituinte, vai ter uma Constituição. Você não vai ter uma reforma. Para isso existe PEC, Proposta de Emenda à Constituição. Para mudar a Constituição existe PEC. A Assembleia é para substituir integralmente uma Constituição. E isso, no momento político que a gente vive, seria um perigo absoluto. Você parar agora, com a Constituição que está aí chegando perto dos seus 30 anos ainda, para fazer uma nova Constituição de novo, com esse Congresso que está aí, que seriam os mesmos que seriam eleitos para uma Assembleia Nacional Constituinte, seria uma temeridade. A gente vive um momento na política não técnica, a política em si, a atividade política, muito delicado. A gente não tem sistemas de concordância acontecendo em lugar nenhum. Né? Você tem o executivo fragilizado, o legislativo fragilizado, o judiciário tentando segurar a moralidade republicana de alguma maneira, enquanto a população assiste a isso e continua votando nas mesmas pessoas. Se você pegar a lista de políticos caçados, por qualquer que seja o motivo, nos últimos 20 anos, você vê que aquele político, até ser caçado, ele teve X mandatos. Então, a população continua elegendo as mesmas pessoas. Com os olhos do especialista, do homem que respira essas expectativas todas, o senhor acredita na possibilidade da gente desembocar num impeachment, num pedido de impeachment, efetivamente, doutor Petracioli? Isso é mais do que uma análise jurídica, eu me sinto até um pouco acuado em fazê-la, mas não posso deixar de opinar. O impeachment seria uma tragédia social. Não se deve tratar a situação de impeachment como algo corriqueiro, como algo normal. O impeachment é uma ruptura muito grande dentro do próprio sistema. Para que isso aconteça, os motivos devem ser absolutamente graves e claros, 100% comprovados. Não deve haver discussão sobre aquilo ali. Mas o que a gente vive hoje é um jogo de sombras muito grande. À medida que se fala, olha, primeiro que as possibilidades de impeachment são taxativas. Você não pode realizar impeachment do presidente da República porque ele faz um mau governo. Isso não existe. Para você tirar um presidente da República que faz um mau governo, você espera a próxima eleição. É assim que o sistema democrático joga. O impeachment é para situações muito pontuais. Um dos exemplos que poderia gerar um impeachment hoje da presidente da República é a desaprovação das contas dela gerando crime de responsabilidade. Isso é uma das hipóteses, que é o que parece que poderia acontecer. Mas aí vem uma pergunta, e eu sempre gosto de falar, quando eu estou em sala de aula ou aqui nessa entrevista com você, eu discutindo sobre esse assunto. Eu gostaria muito que as pessoas nos escutassem desprovidas de ideologias político-partidárias. Nos escutassem de maneira estritamente técnica,
ou de uma visão um pouco mais social da coisa. Esqueça-se essa polarização política que vivemos hoje e vamos pensar em uma ideia de país, em o que é bom para o país. Então, numa situação como essa as contas podem ser desaprovadas, né, reprovadas e gerar crime de responsabilidade. Na semana seguinte, o país inteiro está vendo na televisão que ministros do Tribunal de Contas da União, que é quem julga essas contas e pode gerar o crime de responsabilidade, envolvidos em investigações da Polícia Federal. Então você fica no momento de crise de legitimidade muito grande. O povo não sabe em quem ele pode confiar. Vem cá, vamos confiar então que o Tribunal de Contas da União vai votar de maneira técnica, rejeitar as contas, e isso gera uma possibilidade de impeachment, que pode não acontecer, mas gera a possibilidade. Mas dá para você confiar na isenção desse órgão? Ao mesmo tempo, e perceba, aqui não há uma defesa, muito pelo contrário, da presidente que aí está. Há aqui uma defesa da cadeira de presidente da República. Perfeito. Aquilo ali, para ver essa destituição via impeachment, eu volto a repetir, deve ser algo muito grave, independente do partido que esse presidente seja. E eu não consigo enxergar isso acontecendo. O que eu consigo enxergar é uma crise de legitimidade, tanto de quem poderia gerar o fato da possibilidade de um impeachment, quanto de quem julgaria esse impeachment, que é o Poder Legislativo. Você ter um presidente de casa, como é o deputado Eduardo Cunha, com todo o respeito que ele deva merecer pela posição que ocupa, que vai em rede nacional de televisão dizer que agora eu sou da oposição, rompi com a presidente Dilma. Olha, enquanto você é um mero deputado, você tem todo o direito de agir de acordo com o seu posicionamento, se você é a situação ou se você é a oposição. A partir do momento que você é presidente da Câmara, essas declarações têm que ser muito ponderadas, porque você tem deveres ali que são extrínsecos à sua atividade política. Você tem um regimento de uma casa para cumprir. Ele é o poder. Exatamente. Ele representa a casa. Então você não tem que... Eu não consigo entender como é que as pessoas não estão enxergando isso. Porque estamos querendo transformar uma discussão que tem que ser técnica em possibilidades de impeachment, são situações claras, técnicas e diretas. Em que situações políticas? As pessoas não querem simplesmente esperar a próxima eleição para votar em outro candidato. As pessoas querem tirar os candidatos que estão aí agora. Imagine, a gente já vive uma efemeridade tão grande na política da gente. Vide a necessidade urgentíssima que está sendo tratada em se acabar com a reeleição, que a gente não consegue mais sequer respeitar mandato. A gente tem que tirar quem está no poder fazendo um governo ruim, sem pensar que está fazendo um governo ruim, porque foi escolhido pela própria população para fazer um governo ruim. E aqui eu também não estou dizendo nem que o governo é bom ou ruim, estamos falando de maneira técnica. Temos na reforma política, tivemos essa discussão que foi meio que abandonada, jogada de lado, a possibilidade do recall, que era antes do mandato acabar, você chamar a população a nova votação para aprovar ou não a atuação daquele político e ele poder ser destituído do cargo, se não fosse aprovada a sua gestão. Mas que paciência é essa? Que necessidade é essa de você, no meio de um mandato, ter que fazer essa avaliação? Então, o que eu percebo é um imediatismo que não resolve. Esse imediatismo não há, por exemplo, nas discussões. Você não vê as pessoas interessadas em rapidamente discutir, vê as pessoas interessadas em rapidamente votar, em rapidamente promulgar. Pelo quadro que o senhor enxerga, que acaba de construir aqui nessa bancada, na TV da Assembleia Entrevista, aqui na TV Assembleia, nós, portanto, estamos distante de uma solução. E nós chegamos a essa situação por quê? Por que nós chegamos a esse entrave, a essa muvuca toda, essa bagunça toda? Vivemos tempos de, querendo ou não, e aí sem querer também dar mérito a ninguém, porque eu entendo isso como mérito de amadurecimento do próprio sistema que a gente vive hoje, não da atuação de um partido ou de outro. Hoje nós vivemos tempos de transparência muito maior. Isso é um fato. Hoje vivemos tempos de divulgação de informação também muito maior e muito mais fácil. Hoje, em tempo real, acho que semana passada, foi semana retrasada, conseguiram flagrar um congressista brasileiro. Durante uma votação, ele estava assistindo um filme pornô no celular. Imagine
Isso, em questão de 5 minutos, estava no conhecimento do país inteiro. A gente não pode negar que isso tem uma influência na forma como o corpo social julga e atua muito grande. As pessoas passam a ter acesso a determinadas informações que não tinham antes. Hoje, em tempo real, você sabe o que está acontecendo no Congresso Nacional. Agora está sendo votada a proposta tal. Ou seja, a população tem como acessar informações. Coisa que que acontece até por um avanço tecnológico, não é um avanço político, digamos assim, tá? Então, isso é um fator preponderante. As pessoas têm acesso a informações que elas não tinham antes. As práticas continuam as mesmas. As práticas políticas de hoje não são diferentes das práticas políticas de 4, 8, 12, 16, 20 anos atrás. São as mesmas. A diferença é, agora as pessoas estão vendo isso acontecer. E vendo isso acontecer, estão reagindo a esse acontecimento. Então, o que nos levou a esse ponto não é, na verdade, os atos, as práticas espúrias em si, mas o fato das pessoas tomarem conhecimento dessas práticas espúrias, porque elas sempre existiram. Não há uma... A gente não pode jogar uma cortina de teatro em cima e dizer, não, antigamente era tudo muito bom, agora é que a coisa... Quer dizer que agora os congressistas que estão na Câmara 5 mandatos resolveram nesse mandato, ou no mandato anterior, ou no imediatamente anterior, só agora resolveram ter atitudes corruptas, atitudes contrárias à moralidade mínima que a gente tem que ter. Óbvio que não, óbvio que a gente tem hoje uma possibilidade maior de enxergar isso acontecendo. As coisas são divulgadas muito mais rapidamente. Os protestos que a gente viu tomarem as ruas do país foram, digamos assim, orquestrados via internet. Isso às vezes a gente fala isso e não atenta para a grandeza do que isso significa. Né? As pessoas, por meio de um computador, por meio de um celular, conseguiram colocar 30 milhões na rua. É um absurdo. No fundo, a capacidade, diria, da população executar aquilo que a democracia permite. Sim, e o que acontece há uma necessidade de mobilização. Sempre há essa necessidade de mobilização. Hoje nós temos os meios postos para isso. Existem os meios de você conseguir fazer essas mobilizações graças a esses avanços tecnológicos. Mas o que se vê é um sono profundo da população brasileira. Houve aquele rompante inicial e depois as coisas simplesmente ficaram como estão, do jeito que estavam, não foram modificadas em quase que nada. A gente vê na televisão, em um bloco de um jornal falando sobre corrupção em empresa estatal ligada à doação para a campanha eleitoral. No bloco seguinte você vê que foi aprovado que empresas podem sim doar a campanha eleitoral e ninguém se escandaliza com a segunda notícia, só com a primeira. Pô, você está vendo o que está acontecendo e ainda assim vocês vão legalizar isso para acontecer. Então, há digamos assim, um déficit de avaliação das pessoas nesse sentido. Perfeito. Tá? Um déficit de avaliação é ótimo. Eu abri essa entrevista aqui com o doutor Rafael Petracioli, prometendo que a gente ia tratar de corrupção, de ética, de impeachment. Acabamos tratando de tudo ancorado no tema reforma política. Acho que nós acabamos prestando uma contribuição inestimável à população baiana, mais domesticamente, e eu vou no ar aqui abrir, Fernanda Mendonça e doutor Petracioli, um compromisso de... O senhor vai voltar aqui num curto espaço de tempo para a gente discutir especificamente a questão da corrupção e da ética. Tá bom? À vontade, à disposição. Uma pauta específica para isso. Pronto, é um excelente tema, é sempre bom falar sobre isso. E, mais uma vez, foi um prazer, uma honra dividir essa bancada com o senhor. O prazer foi nosso. Nós ficamos por aqui, muito obrigado por sua atenção. Canal Assembleia TV da Casa do Povo.